Senhor, nós te louvamos, Senhor, por ter usado Paulo para deixar esta carta, Senhor, da alegria para nós, Senhor. Nós incentivando, nós dando ânimo para prosseguirmos, Senhor, a nossa caminhada. Ó Pai, Tu me conheces a Tua igreja, a necessidade do Teu servo, Senhor, da Tua igreja, Senhor, e a minha, Senhor, capacitação, Senhor. É por Ti, Senhor, e para Ti, Senhor, que nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Para nós adentrarmos nas páginas da Bíblia Sagrada, da carta aos Filipenses, ou epístolas aos Filipenses, nós temos que dar um pano de fundo, uma introdução. Aqui todos sabem que para nós entrarmos na carta aos Filipenses, nós temos que passar primeiramente por Atos capítulo 16, irmãos, para nós sabermos um pouco mais da história sobre a fundação dessa igreja. Paulo escreve essa carta aos Filipenses para nós mostrar a relação do apóstolo com essa igreja. Nós vemos aqui só pela introdução, por esses 11 versículos que nós vemos nesta noite, nós vemos que ele tinha um bom relacionamento com aquela igreja. E aqueles irmãos daquela igreja tinham um bom relacionamento com Paulo, e também eles tinham uma boa comunhão, eles ali tinham uma grande preciosidade pela vida de Paulo, e também de Timóteo, e depois de Lucas, que andou com ele, e outros que andaram com ele. Então, Paulo teve um grande relacionamento com essa igreja e com o propósito dessa igreja. Paulo revela Cristo como a nossa alegria. Ele traz revelação a Cristo para essa igreja, que Cristo é a alegria do povo de Deus. Mesmo ele estando numa prisão, mesmo ele estando distante, ele escreve essa carta para os irmãos de Filipos e também para nós que estamos aqui neste dia, porque nós também passamos dias difíceis. Então, esta palavra, esta carta serve para nós esse dia, para nós incentivar a continuar a caminhada, a jornada com Cristo. E que também ele fala que Cristo é o nosso exemplo inconfundível de humildade. Cristo é o nosso exemplo inconfundível de humildade. Depois nós vamos dar uma lida ali, vamos explanar um pouquinho sobre Cristo é o nosso exemplo inconfundível de humildade. Está no capítulo 2, versos 5 a 8. Paulo e a cidade de Filipos. O que Paulo tem a ver com essa cidade de Filipos? Como eu falei, para nós entendermos, nós temos que ler o capítulo 16 de Atos, né, irmãos? Onde ali ele vai para um lugar, vai para outro, mas de repente Deus impede ele de ir para um lugar, ele vai, passa a Macedônia e ajuda, né? Ele estava indo para a Ásia, né? A meta de Paulo era ir para a Ásia por ocasião da segunda viagem, já estava na sua segunda viagem. A primeira viagem também já esteve em Filipos. Atos 16, 6. Mas não obteve êxito, foi para a Antioquia da Pisídia. Atravessando as montanhas, ele chega aos limites de Bitínia, e ao tentar entrar em Bitínia pela estrada do norte, Paulo foi impedido novamente, voltando para o oeste. Em seguida, ele desceu para Troade, onde ele recebe uma visão, onde aparece ali um homem à noite, um varão macedônio, um anjo, né? Nós acreditamos que seja, que estava em pé, rogando-lhe e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Uma visão de Deus, um homem de Deus, um anjo de Deus ali. Logo em seguida, procuramos partir para a Macedônia. Provavelmente Lucas estava com Paulo, tendo a certeza de que Deus nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Paulo e Lucas, se vocês quiserem, depois na sua casa, ler Atos 16, 10. Imediatamente foram para Samotrácia, ou chegando a Filipos. Atos 16, 12. Filipos era a primeira cidade da Macedônia, era uma colônia. Filipos era uma colônia da Macedônia. Não era Filipos antes, era Samotrácia, né? Ali os tracianos que governavam aquela colônia. O nome de Filipos, Filipos foi o Filipe II que conquistou a Macedônia, Filipe da Macedônia que conquistou e tomou a cidade dos tracianos. Daí ele colocou o nome de Filipos. Filipos II era o pai de Alexandre o Grande. Para quem ainda não sabia, muitos já sabem. Então o nome de Filipos ele colocou em sua própria homenagem. Em 42 a.C.,
Cristo, essa cidade foi cenário da batalha entre as forças republicanas de Brutus e Cassius, e batalhas imperiais de Otávio e Antônio mais para frente. Por volta do ano 52 depois de Cristo, Paulo, Silas e Timóteo chegam à cidade de Filipos durante sua segunda viagem missionária. Eles se encontram com Lídia, uma mulher que era empresária naquela cidade, uma mulher de Tiatira, uma comerciante que negociava púrpura ou tecidos de púrpura. Provavelmente ela vendia os seus tecidos para os romanos, porque era uma colônia romana, onde ali estavam, tinha os romanos ali, então ela fazia muitos negócios com eles. E uma comerciante de púrpura, Atos 16:14, ela e sua casa se converteram. Vocês conhecem a história, sabem que Paulo estava procurando lugar para a oração no dia de sábado, e ele vai à beira do rio e encontra um grupo de mulheres ali orando ao Senhor. Provavelmente daí ele conversou com aquelas mulheres ali, eles começaram a se reunir, e de repente Lídia e sua casa são salvos. Aí começa a primeira igreja numa casa, no Gessel, numa casa, na casa de Lídia, vendedora de púrpura. E dali começou a igreja de Filipos. Então nós vemos que está em Atos 16:14. Então ela e sua casa se converteram a Cristo, levando o primeiro grupo de cristãos de Filipos a congregar-se em sua casa. O contexto religioso da cidade: havia um panteão grego de deuses romanos, onde reunia uma variedade de deuses, de origem grega e romana. A deusa Artemis ou Diana era adorada, também sob o nome de Bentes. Marte era adorada tanto como deus da agricultura, o deus da guerra. Ali nós sabemos que nós já lemos em Atos 16 que uma jovem, Paulo e Silas estavam ali, eles pregaram ali e tal, uma jovem ia atrás deles falando que eles eram homens de Deus, e era um espírito maligno que estava naquela mulher, um espírito de adivinhação. Então Paulo e Silas ali, Paulo ora e repreende aquele espírito, expulsa, e depois Paulo vai ser preso, né, irmãos, vai para a prisão, Paulo e Silas, e depois, mais em seguida adiante, um grande terremoto se levanta e liberta Paulo e Silas da prisão, né, irmão? Então nós vemos que tudo isso aconteceu nessa caminhada de Paulo, e ali foi a primeira igreja inaugurada. Filipenses está categorizada entre as cartas da prisão, tem mais Colossenses, Efésios e Filemão. Ela data esta carta de 60 a 63 depois de Cristo em Roma, local onde o apóstolo Paulo estava preso, uma prisão domiciliar. Por isso ele podia receber visita, como Epafrodito saiu lá de Filipos e veio trazer ajuda para Paulo ali, trazer as ofertas e os víveres que ele precisava. Talvez trouxe ali os pergaminhos para escrever as cartas ali e tantas outras coisas. E que Epafrodito foi um grande homem na vida de Paulo também. Filipenses, Paulo também agradece a Epafrodito pela oferta generosa que a igreja de Filipos o enviou. E também esta carta é escrita para fortalecer os irmãos na fé e mostrar que a verdadeira alegria é Jesus Cristo. Aleluia. O conceito de alegria é chara em grego e aparece 16 vezes nos 4 capítulos, que são 120 versículos. O apóstolo não perdeu a alegria mesmo preso. Na adversidade ou em pobreza, a alegria sempre foi o fruto do Espírito Santo na vida de Paulo. E isso também serve para nós, não importando o momento, a situação, não importando a distância, aonde está o nosso socorro, nós temos que ter esta alegria de servir ao Senhor, não importando o que estamos vivendo no momento. A encontrar alegria e focar sua atenção no conhecimento de Cristo. Essa carta também serve para incentivar isso aos filipenses e também a obedecer a Cristo incondicionalmente. Os assuntos de Paulo para a igreja é perseverança, unidade, humildade, serviço e obediência. E os mensageiros de Paulo à igreja de Filipos, Timóteo e Epafrodito. Ele também adverte a igreja a respeito de falsos ensinamentos. Ele fala para cuidar com os cães, com os falsos obreiros, falsos pregadores, os mentirosos que muitas vezes estão nas esquinas por aí. E por aí afora vai. Ele fala assim também que a verdadeira circuncisão, aleluia, que é o nosso coração, porque lá, quando se converteram aquele povo, muitos falavam que tinha que seguir a lei de Moisés, tinha que se circuncidar, e antes eles também fizeram ali uma reunião em Jerusalém, fizeram aquela carta, a convenção de Jerusalém, para combater tudo isso aqui, no capítulo 15, se eu não me engano. E os conselhos de Paulo, aqui apóstolo, para eles foram: fiquem firmes, tenham harmonia, alegria, equidade, liberdade da ansiedade. Ele fala sobre reconhecimento e gratidão pela oferta e saudação.
na bênçãos finais, que é no 4:23. Mas o que nós lemos aqui, que eu quero falar nesta noite, a palavra-chave para mover, para nós vivermos em Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que está no capítulo 21, Paulo fala isso. Ele estava em prisão, ele tinha passado tantas perseguições, tantas traições. Paulo, como todos sabem, ele era um perseguidor, ele foi o perseguidor do povo de Deus. Se nós voltarmos para o capítulo 8 de Atos e 9, nós vamos ver as perseguições que ele fez ao povo de Deus. E no 9 nós vemos a conversão de Paulo. A conversão de Paulo foi na estrada de Damasco, quando ali ele caiu do seu cavalo. Não sei se caiu do seu cavalo, estava andando a pé. Uns falam que caiu do cavalo, mas eu não creio que caiu do cavalo, porque eu não consegui encontrar na Bíblia escrito isso ali. Mas Paulo ali, sei que Jesus apareceu a ele num grande esplendor, numa luz tão forte que ele ficou cego. E daí ele vai para a casa de Ananias ali e tal, e Ananias ora por ele, cai umas escamas dos seus olhos, e ele vê, e Jesus fala com ele, e falou para ele que ele iria usá-lo, e que ele iria padecer muitas coisas por causa do reino de Deus. E o apóstolo Paulo enganjou nessa fé. Ele se converteu naquele dia. E tudo isso aconteceu na vida dele para quê? Para que a palavra do Senhor chegasse até nós. Para que nós essa noite pudéssemos estar falando um pouco a respeito do que ele tem passado para nós. Ele é um exemplo para nós de um apóstolo, aleluia. Paulo, do 1 ao 3, do capítulo 1, verso 3 ao 5, ele agradece a Deus por os irmãos de Filipos permanecerem firmes na fé, em meio às lutas na sua ausência. Paulo estava ausente, Paulo estava distante, mas mesmo assim, os irmãos aprenderam a palavra ali, a palavra verdadeira, a palavra de fé, a palavra firme, a palavra estava inculcada em suas mentes, estava ali no profundo dos seus corações, meio a perseguições, meio a grande dificuldade. Eles não voltaram atrás, eles não desistiram, porque naquela igreja tinha as irmãs ali, Cinti, que brigavam ali e tal, e mais a outra irmã, que eu não sei o nome, mas eu vou achar aqui na Bíblia, aqui, elas estavam em confusão, mas tinha também ali um homem, Sintique e Evódia. Sintique quer dizer boa sorte, Evódia quer dizer doce fragrância. Olha como o significado do seu nome, doce fragrância e boa sorte, mas elas estavam ali meio bicudas uma com a outra, e Paulo ficou sabendo. Mas tinha um grande homem também com o nome de Clemente, como nós temos aqui nessa hora o nome de Clemente também, obreiro do Senhor, e também tinha Epafrodito ali, esse homem também, e Paulo aconselhou aquelas pessoas, olha, fala para elas ali, que elas têm que continuar trabalhando como eles estavam trabalhando. Então, todo lugar, todas as igrejas têm a sua diferença, nós temos um pensamento diferente um do outro, mas nós somos todos irmãos, e eu creio que aquela igreja ali era abençoada. Então, Paulo, ele fala assim, que eles permanecessem com firmeza, firmes na fé, sem se afastar dos caminhos do Senhor, em meio às lutas. É no meio das lutas, irmão, que nós temos que ficar firme com o Senhor. Como foi falado nessa manhã aqui, há muitas estruturas, muitos alicerces aqui nessa igreja. Amém. O alicerce, irmãos, não podem deixar o tempo solapar o alicerce. O alicerce tem que estar sempre cuidando dele, sempre fazendo reparo dele para que não caia a estrutura toda. E Paulo estava como alicerce daquela igreja. Epafrodito também, Clemente também, aquelas duas irmãs ali também, que ele cita aqui no livro. E aqui nessa igreja há muito alicerce nessa igreja. Mas sabe, irmãos, que há momentos que até os alicerces muitas vezes quase são abalados. Porque as dificuldades, as lutas, as perseguições são tantas, as desavenças são tantas, que nós temos que ficar firmes aos pés do Senhor, buscarmos os reparos na oração, buscarmos o reparo do alicerce no jejum, buscar o reparo do alicerce lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Nos dias tão corridos nas nossas vidas, às vezes é difícil, mas nós temos que tirar um tempo na sua ausência, mesmo na ausência que nós não estejamos na igreja, nos dias de culto, porque nós temos poucos cultos, mas nós temos nosso culto no nosso lar. Cada casa faz o seu culto no seu lar. Há momentos que não tem horário para fazer culto, horário que dá para fazer. Nós temos que estar sempre na presença do Senhor. Ele fala assim, que no capítulo 1, versículo 10, 6, o que Deus iniciou
a boa obra em cada um de nós, Ele continuará a realizá-la durante toda a nossa vida. Aleluia. Se Ele começou essa boa obra em mim, em você, ou seja em outros da nossa família, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso para continuar aperfeiçoando a cada dia, para terminar a boa obra. Ele começou uma obra na minha vida, Ele não terminou ainda, Ele está trabalhando em minha vida ainda, continua realizando a obra até eu chegar a ser um homem perfeito. Eu ainda sou imperfeito, nós somos imperfeitos ainda porque estamos nesse corpo humano, estamos aqui nessa terra, mas um dia Ele vai terminar essa boa obra que começou em nós. Por isso, mantenha firme mesmo no meio das lutas, da dificuldade, mesmo no meio das dúvidas, muitas vezes, que batem em nossa porta. Vamos continuar firmes com o Senhor, mesmo diante dos desafios, vamos continuar firmes com o Senhor, porque o que Deus iniciou, Ele vai terminar, vai realizá-la durante toda a nossa vida, não é só hoje, não é só mais amanhã, é durante toda a nossa vida, enquanto nós vivemos, Ele estará nos aperfeiçoando a boa obra. A boa obra começou quando Cristo morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Então já fazem 2022 anos que começou a boa obra em nossas vidas. Daqueles que já foram, já partiram para a glória, e em nós agora. Então Ele vai continuar aperfeiçoando a cada dia. A partir do momento em que passamos a crer em Jesus, Ele começa a boa obra em nós. Ele já começou uma boa obra no teu coração. Já começou uma boa obra nos corações daqueles amados que você tem orado, que você tem apresentado a Cristo, eles a Cristo. Embora muitas vezes, a olhos humanos, a olhos nus, nós não vemos uma boa obra na vida das pessoas que nós apresentamos a Cristo, porque muitas das vezes eles não querem nos acompanhar para a casa do Senhor, mas o Senhor está fazendo uma obra na vida dessas pessoas que você já falou, que você já apresentou Jesus para eles. Pode acreditar. Agora, o Espírito Santo vive em nós. Ele começou uma boa obra quando Ele morreu na cruz. Daí depois que nós aceitamos a Jesus, que estamos aqui, Ele continua fazendo a boa obra. E agora o Espírito Santo, Ele já vive em nós. Nós aceitamos o Senhor Jesus. Nós nos batizamos. Nós congregamos todos os dias de culto. Nós todos os dias confessamos que somos cristãos, que servimos a Deus. Então o Espírito Santo, Ele já habita em nós. E hoje, nesta noite, nós já sentimos a presença do Espírito Santo, porque Ele está em nós, porque Ele habita em nós, porque Ele está aqui nesta casa de oração, porque Ele quer fazer algo novo todos os dias. O Senhor está trabalhando, Ele está fazendo a grande obra. É só nós olharmos com os olhos da fé, é só nós ouvirmos com ouvidos da fé, que nós vamos ver que o Senhor está neste lugar. Aleluia. Amém. Porque o Espírito Santo vive dentro de nós. O Espírito Santo nos permite ficar a cada dia mais parecido com Cristo. Aquele que anda com Cristo dificilmente não vai ser parecido com Cristo. Aquele que anda lado a lado com Jesus vai sempre parecer com Jesus. Aquele que tem um filho, tem um neto que anda sempre com ele, aquele filho, aquele neto, ele vai sempre se parecer com seu pai, com seu avô, porque ele vai pegando ali o jeito que o pai anda, que fala, que seu avô fala, faz, vai pegando tudo, então vai ficando parecido. E se nós somos filhos de Deus, nós somos parecidos com, e se somos Jesus é o irmão mais velho nosso, então nós temos que ser parecidos com Jesus, porque nós andamos com Ele, e sermos semelhantes a Jesus, parecido com Deus, porque Jesus é Deus, e vamos continuar andando com Ele, vamos procurar a cada dia mais ser parecido com Jesus, para nós procurarmos fazer as mesmas coisas que Jesus faz, ou as mesmas coisas que Jesus faria, para nós amarmos as pessoas da maneira que Jesus amou, para nós ensinarmos as pessoas da maneira que Jesus ensinou, para nós abraçarmos as pessoas, para nós termos tempo de parar para falar de Jesus para alguém. Muitas vezes nós não temos tempo, porque talvez ainda não estamos sendo parecidos com Jesus, talvez nós estamos numa caminhada e estamos caminhando um pouquinho distante de Jesus. Vamos caminhar mais próximo de Jesus, para nós ficarmos parecidos com Ele. Amém. Para nós podermos fazer as mesmas obras que Ele fez. O Adele falou assim que nós poderíamos fazer até obras maiores, porque Ele viveu aqui nessa terra somente 33 anos e meio. Eu já estou com 60, tem outros que já estão com mais, outros com menos. Ainda podem fazer muitas obras maiores,
maiores em intensidade, em quantidade que Jesus fez, porque nós estamos vivendo mais que Jesus, né? Jesus 33,5, tem pessoas que têm 80 anos, já fez muitas obras. O pastor é jovem que ele já fez bastante obra também, mas ele vai fazer muito mais ainda. Amém. E é uma alegria nós podermos realizar as obras do Senhor, é uma alegria nós podermos anunciar a palavra do Senhor. Então vamos procurar andar a cada dia parecido com Jesus. Não importa as perseguições, nós sabemos que cada dia que passa no nosso país, não somente no nosso país, no mundo inteiro, está mais difícil para ser cristão, para ser igreja, para andar com integridade como cristão, porque há muitas perseguições, não só perseguições pessoais, mas perseguições através de fazer tantas leis aí injustas, muitas vezes para nós que estamos na igreja, e querendo nós abafar, apagar o Espírito Santo de nós, mas não vai apagar de maneira alguma, porque nós deixamos esse mundo extinguir o Espírito Santo, ou apagar o Espírito Santo, e cada dia nós vemos aqui nesse lugar, e cada dia mais o Senhor coloca mais lenha nessa fogueira, lenha nesse fogo pentecostal, e nós ficamos firmes, nós saímos cada dia mais fortalecidos do Senhor aqui nesse lugar. Cada dia nós podemos falar como o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo, no versículo 13, assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não importa aquelas coisas que ficaram para trás, eu deixo tudo para trás, os meus diplomas de teólogo, deixo para trás tudo o meu conhecimento que eu peguei lá no Gamaliel. Isso não importa para mim, isso é como esterco, é como lixo para mim. O que importa para mim é viver é Cristo, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele não estava ali se lastimando porque passou por um naufrágio, ele não estava ali se lastimando porque foi preso, porque foi traído. Teve uma certa feita que ele teve que descer dentro de um cesto pelos muros ali porque queriam matá-lo. Ele não se importou com nada disso, irmãos. O negócio dele é servir ao Senhor. Ele fala assim: meu negócio é servir a Deus. Para mim, ou viver a Cristo e eu morrer é ganho. Nós temos que ter dentro de nós esse desejo, como Paulo: para mim viver a Cristo, não importa o que vai me acontecer daqui a pouco, ou eu sair dessa porta para fora, ou amanhã. Para mim viver a Cristo, morrer é ganho. Aleluia. Mas ele falava assim: se eu morrer eu vou estar com Deus, com Jesus, mas se eu viver, eu tenho muita coisa para fazer ainda, para ganhar almas para Cristo. Por isso ele falou assim: eu quero ir, mas no mesmo momento eu quero ficar aqui nessa terra, porque por causa dos meus irmãos, por causa dos meus parentes, por causa dos meus vizinhos, dos meus colegas de trabalho, que ainda não conheceram a Jesus. Então eu quero ficar nessa terra para me pregar a palavra. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Então Deus nos ajudará a concluir a obra que Ele começou em nós. Ele vai nos ajudar. Está difícil hoje, está difícil. Alguns estão desanimados, mas não estão derrotados. Mesmo que nós estejamos num momento de desânimo na nossa vida, nós não podemos aceitar a derrota, porque nós temos um que peleja por nós. O nosso general é Cristo, nós cantamos: o nosso general é Cristo, aleluia. Ele peleja por nós. Há momentos, irmãos, que eu também fico desanimado, há momentos que também fico triste, mas eu não fico derrotado. Eu não deixo a tristeza me abater. Eu regozijo no Senhor. E fala a palavra do Senhor: regozijai-vos no Senhor sempre, mesmo no meio das lutas, da dificuldade. Ele está conosco todos os dias para nos ajudar a concluir a boa obra que Ele começou em nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. A prisão de Paulo contribuiu para o crescimento do Evangelho. Sabe por quê, irmãos, que a prisão de Paulo ela foi assim boa, falando assim para o Evangelho? Porque os irmãos de Filipos ali estavam desanimados. Eles estavam levando, não estavam assim querendo evangelizar, querendo ir à igreja, querendo levar a palavra do Senhor. Mas aí, quando souberam que Paulo estava preso ali, escrevendo aquelas cartas, eles ficaram um pouco envergonhados. Daí um chegou, começou a bater na porta da casa do outro, falar com o outro: poxa, Paulo está na prisão e nós aqui não fazemos nada, vamos fazer alguma coisa. Eles começaram a se desenvolver, começaram a sair e pregar a palavra do Senhor. Sabe o que dá para nós tirar dessa prisão de Paulo? Que algumas coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, às vezes não é tão ruins, porque serve para nós despertarmos. Às vezes nós estamos parados no automático, de repente acontece uma coisa que não é tão boa na nossa vida, que dá um toque na nossa memória, no nosso intelecto, ali, que nós acordamos. Dá um choque, às vezes nós precisamos de um choque para que nós acordemos, como esses irmãos de Filipe.
Eles ficaram envergonhados porque Paulo estava preso e o evangelho não estava sendo pregado com intensidade. Às vezes alguma coisa acontece de ruim na nossa vida para nos acordar, para dar um impulso em nós, para nós passarmos por cima das barreiras, por cima das muralhas, para nós conquistarmos lá na frente, para nós crescermos, não só na fé, mas crescermos como pessoa, como ser humano, para nós crescermos talvez como funcionário dentro de uma empresa. Às vezes está desanimado dentro de uma empresa, o Senhor faz alguma coisa, dá um toque lá, alguma coisa de ruim acontece e de repente você se desperta, ou na faculdade está desligado, não quer mais fazer isso, de repente e tal, e Deus dá um toque na nossa vida, Ele faz virar da água para o vinho a nossa vida. E Paulo, então a prisão de Paulo, ela contribuiu para o crescimento do Evangelho, porque a igreja de Cristo, meus irmãos sabem, né? Não precisa nem falar nada aqui, mas vamos falar. Quando os apóstolos foram perseguidos depois que Jesus morreu, daí o Evangelho cresceu, espalhou para o mundo inteiro. E assim, às vezes a igreja, nós, eu falo igreja, eu falo nós, cada um de nós somos igreja, estamos assim, desapercebidos, mas alguma coisa acontece, daí nós, opa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar, eu tenho que ir para cá, não, eu tenho que ir para aquele outro lado. E assim que acontece, assim que nós vamos crescendo, de glória em glória, crescendo até chegar à estatura de homem, de varão, de varoa perfeita no Senhor. Então, a prisão de Paulo contribuiu para o crescimento da igreja, e ele fala assim: porque o para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. No capítulo 2 ele fala assim: a alegria do Senhor, a alegria de servir ao Senhor é olhar para o próximo. Capítulo 2, verso 2 fala: completar o meu gozo, completar a minha alegria. Paulo, no capítulo 2, eu não vou ler ali, ele esquece dele. Ele esquece dele, esquece de estar na prisão, esquece o que aconteceu com ele, o que está acontecendo, ele olha para o próximo. Ele se preocupa com os irmãos deles que estão lá, não estão presos, estão soltos, estão trabalhando, tocando a sua vida naturalmente, normalmente, mas Paulo na prisão se preocupa com eles ainda. Aqui ele também deixa esse sentido para nós alegrarmos e servir ao próximo, esquecermos de nós, colocar Jesus primeiramente no centro das nossas vidas e também tirar o eu, né, das nossas vidas e pensar no próximo. Na carta aqui no capítulo 2 fala assim que Paulo também ajudou Timóteo, orientou Timóteo, ele esqueceu dele e mandou Timóteo fazer a obra. Nós temos que esquecer muitas vezes de nós, esquecer das nossas coisas para ajudar o próximo, porque todos buscamos o que é seu e não o que é de Cristo. Às vezes nós corremos atrás de tantas coisas para nós, às vezes corremos, não é pecado nenhum, corremos atrás das coisas para nós, porque nós precisamos de tudo isso, mas ele fala assim que também nós temos que não esquecer das coisas de Cristo, não esquecermos que temos que anunciar o Evangelho, não esquecermos que temos que trabalhar na obra de Cristo, porque sozinho a obra não anda, sozinho ela não anda, nós temos que fazer algo. Ele fala assim: completar a minha alegria, completar o meu gozo, estimando cada um superior ao outro, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Pensar sempre no próximo como superior a nós mesmos é muito difícil, né, irmãos? Porque nós, pessoas, seres humanos, somos muito egoístas. E aqui Paulo está falando sobre isso, para nós ajudarmos o próximo, para nós esquecermos muitas vezes de nós mesmos para estender a mão àquele que necessita. Nós estamos falando aqui em dinheiro, estender a mão que necessita. Tem pessoas que necessitam de um abraço e muitas vezes nós não abraçamos. Tem pessoas que necessitam de um irmão para conversar, uma irmã, nós não vamos conversar com ela, passamos de largo, fazemos que nem aqueles lá, né, com a história do samaritano. É isso que precisa. Às vezes a pessoa pensa que só estamos precisando de dinheiro. Não é dinheiro, dinheiro é bom, mas não é só isso que nós precisamos. Nós precisamos de abraço, de carinho, precisamos de alguém que venha conversar conosco, saber como nós estamos. Vocês precisam também, a igreja precisa se aproximar mais da sociedade, mais dos irmãos. Nós precisamos, acho que nós conversamos sobre isso nesta manhã aqui, se eu não me engano, que muitos dos nossos, muitas vezes não tem só amizade lá fora, não tem amizade da igreja, não tem amigos na igreja, não tem pessoas que se aproximem deles para ajudá-los, muitas vezes estão confusos, estão perdidos no meio da multidão. Então, Paulo fala para nós considerar os outros superiores a nós também, né? No capítulo 2, verso 2, verso 3 ali.
quais os sentimentos de Cristo para nós? É para nós termos os mesmos sentimentos de Cristo. É para nós pensarmos como Cristo pensava. Nós somos servidores de Cristo. Eu falo, se nós realmente somos crentes mesmo, nós realmente servimos a Deus, somos servidores de Cristo, nós temos que esquecer um pouco de nós. Mas nós somos tão egoístas. Eu falo de mim, sou egoísta muitas vezes, esqueço dos outros também. Eu preciso ser quebrantado, eu preciso aprender muito nessa área. Eu preciso estar mais próximo das pessoas também. Que ele fala assim, que tem o mesmo sentimento, não tendo à vista cada um apenas no que é seu, mas também no que é do outro, tendo sentimentos, os mesmos pensamentos de Cristo. E quais são os pensamentos de Cristo? Se você ler o capítulo 2, do verso 6 ao 11, você vai descobrir os pensamentos de Cristo. E nós deveríamos ter esse mesmo pensamento de Cristo a respeito do Evangelho. Estou falando aqui para cristãos, para pessoas crentes que diz que servem a Deus de todo o coração. Pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço, assim como eu. Pessoas que estão na igreja todo dia, assim como eu estou todo dia. Estou falando para mim também. Quais são os sentimentos de Cristo? Ele fala assim, Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Cristo podia, aqui na terra, andar como Deus, e podia também resistir à prisão, resistir à cruz, mas ele não fez isso. Sendo em forma de Deus, não considerou-se ser igual a Deus. Ele despojou-se de si mesmo, ele se esvaziou dele mesmo. E nós, para sermos parecidos com Cristo, temos que nos esvaziar, jogar tudo, nosso orgulho de dentro de nós, tirar tudinho de dentro de nós, limpar o nosso coração, purificar as nossas mentes, esquecermos que nós somos deste mundo, que nós somos cidadãos dos céus. Jesus esvaziou-se de si mesmo, ele aniquilou-se a si mesmo, ele não considerou ser igual a Deus, ele tomou a forma de um servo, de um escravo. Jesus, sendo Deus, ele se submeteu à escravidão, a ser um escravo, a deixar que as pessoas, que os romanos, que os perseguidores do nosso feitor fizessem o que quisessem com ele. Ele poderia bem reagir em todas as investidas das pessoas, de Satanás, mas ele não investiu, ele tinha poder e força para matar todo mundo ali se ele quisesse, mas por causa de mim e de você ele não fez isso, senão o que seria de nós? Ele tomou forma de servo, escravo, não tinha direito nenhum. Escravidão, escravo romano naquela época não tinha direito nenhum. Jesus estava como escravo, tornando em forma de escravo. Ele fez-se semelhante aos homens, homem de trabalho, homem de sofrimento. Foi até a cruz, tanto é que ele carregou aquela cruz nas suas costas, que ele levava aquelas açoites chicotadas, saía sangue, ele caía, ele gemia, ele sofria de dor. Quando ele estava na cruz, ele foi transpassado com aquela lança ali. Então, ele tomou forma de um homem, forma humana, como eu e você. Ele sentiu, ele sabe as coisas que você está sentindo e que eu estou sentindo. Quando nós somos perseguidos, quando nós somos traídos, quando somos enganados, quando as pessoas não estendem a mão para nós, tudo isso Jesus sabe, porque ele passou por isso também. Ele teve as mesmas experiências do que nós temos nesses dias de hoje. Jesus chorou quando o seu amigo Lázaro morreu, nós choramos quando alguém sofre, quando alguém morre. Nós choramos quando alguém nos decepciona na nossa vida, aquelas pessoas que nós confiamos tanto, de repente, causam uma decepção tão grande em nossas vidas e ficamos tristes. Então Jesus conhece o nosso interior. Aleluia. Tomou forma de homem, achado sem aspecto exterior como homem. Seu aspecto exterior como homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Jesus foi obediente até a morte. Ele sempre foi obediente. Mas ali ele foi obediente por causa de mim e de você. Muitas vezes nós não pensamos nisso, né? Porque Jesus foi até a cruz por nossa causa. E nós temos que ser obedientes ao Senhor também. Ir até onde for necessário. Se for necessário morrer por amor a Cristo, nós temos que ir até a morte também. Muitos cristãos morrem lá nos países que tem os comunistas ali, muitas pessoas morrem, mas não negam a Jesus, não negam de maneira alguma. Eles vão até o fim, ao se fazer obediente até a morte, e morte de cruz ali.
porque também Deus o exaltou, por isso Deus o exaltou ao máximo, Ele otorgou Deus um nome que é sobre todo nome. Tudo isso que Jesus fez, o nome dele ficou superior sobre todo nome. Nos céus e na terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Se ele tivesse voltado atrás, ele não teria recebido esse nome que tem poder, ele não teria toda a autoridade para pisar na cabeça de Satanás, ele não teria o poder para nos salvar, mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz por nossa causa, aleluia. E por isso nós estamos aqui nesta noite, por isso nós temos esta fé que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo nos momentos de tribulações, porque o Senhor foi exaltado, e aquele que humilha, Deus exalta também, aleluia. Então, o que eu falei, Cristo no centro, à frente do nosso eu. Nós temos que deixar o eu cair por terra, deixar Cristo na nossa frente, Cristo no centro do nosso coração, e também o outro, o próximo, à frente de nós, à frente dos nossos interesses, fazer as coisas para o próximo, não por interesse, aleluia, mas por amor a Cristo, não porque nós somos cristãos. E no capítulo 3, ele vai falar assim: a alegria em crer em Jesus, aleluia. Aquele que crê em Jesus vive sempre alegre, vive feliz, porque o Senhor é quem é a sua razão de viver, aleluia. E no capítulo 3, verso 3, ele fala: esquecendo das coisas que atrás ficam, eu vou avançando para as que estão diante de mim. Então esqueçamos todas as coisas que ficaram para trás, aquelas coisas que hoje não tem proveito nenhum para nós dar ânimo. Vamos esquecer, vamos lembrar somente das coisas que o Senhor tem nos ensinado para nós continuarmos a ser impulsionados para a frente. Vamos prosseguir para o alvo, vamos prosseguir para chegarmos na nossa jornada final, nessa maratona final, para nós recebermos o prêmio da soberania e vocação de Deus, aleluia, em Cristo Jesus. Ele fala ainda que naquilo que já chegamos, naquilo que nós já chegamos, estamos aqui hoje, já chegamos até aqui, aleluia. Então vamos continuar, vamos pedir força para o Senhor, não vamos parar, não vamos desanimar, não. Aquilo que nós chegamos, aquilo que nós já alcançamos, andemos segundo a regra, segundo a regra que o Senhor nos propõe, e sintamos uma mesma coisa, ou tenhamos o mesmo sentimento do outro, tenhamos o mesmo sentimento que um sente, o outro também sente, tenhamos misericórdia do outro, vamos juntos abraçados nessa causa do Evangelho, para que nós possamos chegar até receber o grande prêmio da soberania de Deus. Sendo também, ele fala ainda, imitadores de Cristo, imitadores do apóstolo Paulo, mas também imitadores de Cristo. Observe os que assim andam, observe as pessoas que andam na boa conduta, que Paulo tem passado para nós aqui. Observe essas pessoas e caminhe com elas, para nós sermos imitadores de Paulo. Paulo na prisão, mas ele estava preocupado com os irmãos que estavam lá fora, cultuando ali na igreja alegre e feliz. Ele não se preocupou com eles, se preocupou com aqueles que estavam recebendo a palavra, para eles não se desviarem dos caminhos, para não desanimar com a prisão dele. Ele não se importava se ele ia morrer ou se ia viver, ele queria ganhar as almas para o reino de Deus. Então ele fala, sendo também meus imitadores, observais que assim se conduzem, segundo o modelo que tendes em nós. O modelo que ele fala que temos em nós naquela época sobre a igreja de Filipe, sobre Timóteo, Lucas e Paulo. O modelo para a igreja, o modelo da carta também. E cada um de nós devemos seguir os modelos aqui que andam segundo a palavra do Senhor, para nós andarmos juntos, para nós aprendermos com eles a cada dia. Temos que ser humildes e aprender um com o outro, aleluia. Que ninguém é maior do que ninguém, não importando o grau de escolaridade que tem, não importando o grau de formação que tem. Dentro da casa do Senhor, na igreja do Senhor, somos todos iguais, a mesma estatura, o mesmo tamanho, aleluia. Então vamos seguir em frente, sem ter medo de um do outro. Vamos andar, vamos caminhar, vamos ser humildes, vamos pedir ajuda, vamos pedir o colo, vamos pedir o braço, o ombro, para estarmos chorando juntos ali, também se alegrando juntos no momento de alegria. Isso é a igreja do Senhor, isso é a comunhão do povo de Deus, aleluia. E tendo cuidado, segundo o exemplo que tens em nós, pelos que assim andam. Então, ande com aqueles, não. Cuidado para não dar ali com aqueles que andam mais ou menos, de qualquer maneira, senão nós podemos ficar parecidos com eles. No 4:2-23, para terminar, ele fala da alegria em ofertar, em ajudar o próximo, em dar. Ele fala assim, 4:11-19, não digo isto por necessidade, por escassez, sei viver e aprendi em qualquer situação, a contentar-me com o que tenho. Então nós temos que
ter esse exemplo, se contentar com o que nós temos, aleluia, mas ajudar o próximo, estar estendendo a mão para o próximo. Ele falou assim: você está abatido, não tem problema se você está abatido um dia, mas no outro dia você já está levantando de volta, porque Jesus, o Espírito Santo, te ajuda, me ajuda. Um dia nós podemos estar abatidos, mas não derrotados, aleluia. Ele fala: sem estar abatido, sem ter abundância. Um dia nós temos muita coisa, outro dia às vezes tem um pouco, outro dia não tem nada, mas também continuamos regozijando no Senhor, alegre no Senhor, servindo ao Senhor, aleluia. Ele fala também aqui: sem viver em abundância e em tudo e por tudo. Aprendi o segredo, tenho o segredo, tanto a estar saciado como a ter fome. Ele aprendeu tudo isso, ele passou por tantas coisas, apóstolo Paulo. Tanto ter abundância como padecer necessidade. Mas ele fala assim no versículo 13, ele fala de todo o coração, assim com a boca cheia: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso que nós temos que falar em todo momento, irmãos, não importando a situação. Eu posso tudo em Cristo que me fortalece. Não importa o que o mundo fala lá fora, não importa o que estão anunciando, pregando lá fora, o que estão prevendo para o futuro do mundo no Brasil, isso não importa. O importante é que nós podemos tudo em Cristo que nos fortalece. Para nós, viver é Cristo e o morrer é ganho, aleluia. Porque um dia nós vamos chegar no final dessa maratona que nós estamos correndo, uns cansam no meio do caminho, outros às vezes quer parar, mas não para, continue caminhando, que um dia essa maratona vai terminar e nós chegaremos para pegar o prêmio da coroa da vitória lá em Cristo Jesus, aleluia. Porque o nosso nome, o nome de cada um que serve a Deus está escrito no livro da vida, aleluia. Fique com essa palavra nesta noite, aleluia. Que Cristo o resplandecerá, que Cristo o exaltará, aleluia. Amém. Somente até aqui, irmãos. Em nome de Jesus. Gostaria de orar pela igreja do Senhor Jesus. Se os irmãos quiserem colocar em pé, se colocam. Se os irmãos quiserem ficar sentados, fiquem. Se quiserem ajoelhar, quiserem chorar, cantar, abraçar, pode abraçar. Aqui nós estamos na casa do Senhor. Nós somos todos um só, somos uma igreja, uma família, aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus querido, Deus que está aqui nesta noite, como esteve com Paulo ali naquela prisão, Senhor amado. Senhor Jesus, nós queremos a Tua presença, Senhor. Venha trazer alegria, Senhor, em nossos corações. Venha conservar a alegria no coração dos cristãos, dos crentes, Senhor amado, que estão com alegria aqui nesta noite servindo a Ti, Senhor. Que essa alegria venha continuar, Senhor, ser contínua em nossa vida, que seja esse incentivo para nós servirmos a Ti, Senhor. Não importando os seus momentos da nossa vida, não importando as circunstâncias, eu não sei o que os nossos irmãos estão passando, Senhor amado, ó Deus querido, mas Tu sabes, Senhor. Entra, Senhor, no mais profundo, Senhor, no coração de cada um, Senhor amado. Opera maravilha, Senhor, nessas vidas, Senhor. Traz novamente a alegria, o vinho novo, Senhor. A alegria do Espírito Santo, Senhor, a essa irmã, essa família, Senhor, que está em tristeza, Senhor, por alguma situação, Senhor amado. Ó Pai querido, coloca, Senhor, os Teus anjos a pelejar, a lutar essa luta, essa batalha, Senhor, desse irmão, Senhor, essa batalha constante que está enfrentando, Senhor, essa dificuldade constante, Senhor amado. Envia Seu exército celestial, Senhor, para combater contra o mal, Senhor amado, da vida, da saúde, da vida em abundância, Senhor amado. Ó Pai querido, também prospera, Senhor, o caminho de cada um, Senhor amado. Dá os livramentos, Senhor amado, necessários, Senhor, para vencer na semana, Senhor, no mês, não sei, hoje é noite ainda, Senhor. Entra com a providência nessa casa, nesse lar, nessa família, Senhor amado. Entra com a providência também, Senhor, na minha família, na minha casa, Senhor, na minha vida, Senhor. Se for necessário, começa tudo de novo na minha vida, Senhor. Começa, faz um renovo, uma transformação, Senhor, uma mudança de mente, uma metanoia, Senhor amado. Entra, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor, faz um reboliço, Senhor amado. Ó Pai, não sei a maneira que Tu vai trabalhar na vida de cada um de nós, Senhor, mas Tu tem a maneira de trabalhar, Senhor amado. Por isso, Senhor, envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, para a nossa congregação todos os dias, Senhor, como Tu tem enviado nesta manhã, Senhor, nesta noite também, Senhor amado, e continuará, Senhor, avivando esta obra, Senhor, continuará levantando, alavancando esta igreja, Senhor. Eu creio, Senhor, eu tenho a certeza, Senhor, que é um povo aqui, Senhor, que temente a Ti, Senhor, um povo que Te ama, que Te respeita, Senhor amado, que tem temor, amor e tremor, Senhor, pregadores, evangelistas, missionários, diáconos, diaconisas, Senhor, que mulheres de oração, homens de oração aqui nesse lugar, jovens, crianças, Senhor, também anciãos, Senhor, que estão firmes nesta obra, Senhor amado. Pai, fortalece a cada um e dá saúde, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aleluia.
Glória a Deus. Glorificado seja teu santo nome. Deus de maravilha. Aleluia, queridos. Você pode se sentar um momento, a gente já vai terminar o culto aqui, né? Embora a gente sabe que o culto ele continua lá na sua casa, continua durante a semana, não é verdade? Mas vamos acabar o culto aqui já já. E algumas coisas eu queria lembrar aos irmãos. Primeira delas, todo domingo pela manhã nós estamos aí meditando juntos, estudando, aprendendo, nos preparando para aquilo que Deus vai fazer através de nós aí com os pequenos grupos, os GECELs. Se você não sabe o que é um GECEL ainda, um pequeno grupo, você pode me perguntar depois no privado que eu te explico. O GECEL é um grupo nas casas, né? São os pequenos grupos nas casas que nós vamos implantar e queremos realizar com a igreja e cremos que vai ajudar muito a nossa igreja a crescer e a avançar como igreja, amém? E hoje nós tivemos uma préviazinha, né, do que é um GECEL, um encontro do GECEL. Não deu para fazer todas as partes da reunião hoje, foi corrido, né? O pessoal não está acostumado com o ritmo do GECEL ainda, daí acaba, né, empolgando um pouco, daí o pessoal se empolga, a gente não consegue acabar todas as partes do GECEL, né? Mas a gente vai chegar lá. E domingo que vem, pode ser que seja a nossa última aula já, né, do módulo 1 do GECEL, né, na EBD. Eu não tenho certeza se vai, mas eu acredito que sim. Então, talvez se der para acabar na aula que vem, então na próxima aula já vai voltar a EBD normal, né, a aula da EBD mesmo. Mas caso não consiga terminar agora nesse próximo domingo, a gente ainda vai fazer talvez mais um domingo ainda de aula sobre o GECEL, para a gente concluir. Os irmãos que têm frequentado assiduamente, né, nós vamos estar entregando um certificado. Vamos fazer uma formatura mesmo aqui no curso de domingo. Vamos entregar um certificado para os irmãos que concluíram pelo menos 70% do curso aí conosco, nesse primeiro módulo. Então, por isso eu sempre falava para os irmãos, o pessoal que vinha, eu falava, não falte, eu estou contando a presença de todo mundo aqui, entendeu? E o negócio é sério. Então a gente vai apresentar aos irmãos, todos os irmãos que participaram da maioria das aulas, né? A gente vai estar entregando o diploma no culto, parabenizando os irmãos e nos preparando para o próximo módulo, que vai começar em agosto, na terça-feira. Então, a escola de líderes vai passar a ser terça-feira à noite, 2 terças-feiras no mês, a gente vai estar fazendo a escola de líderes, na primeira e na terceira terça-feira de cada mês, tá bom? E aí a IBD volta normal, como era antigamente, ok? Outra coisa importante aí, dia 12 de agosto, marca na sua agenda, 12 de agosto, nós queremos fazer a nossa primeira vigília, amém, irmãos? Esse amém que eu estou desanimado, acho que ninguém vai vir na vigília, vai vir só eu. Vai vir só eu, a Ana e o Ronaldo, que a Ana pediu esses dias para fazer vigília, falou, cara, vigília, pastor. Então vai vir só eu, a Ana e o Ronaldo, né? Vamos lá, de novo, vou perguntar de novo, hein? Dia 12 de agosto vamos ter vigília aqui, a nossa primeira vigília, amém, irmãos? Amém! Glória a Deus. 13 de agosto é um dia que o pessoal costuma dizer que é ruim, né? Sim ou não? Então, nós vamos virar do dia 12 para o dia 13, vamos virar aqui orando, agradecendo a Deus, louvando, buscando o Espírito Santo, buscando avivamento, né? E se tiver gente por aí fazendo coisa ruim, fazendo macumba, fazendo sei lá o que, no dia 13 de agosto, nós vamos repreender aqui e expulsar todas essas coisas ruins aí, em nome de Jesus, amém, queridos? Então, dia 12, nós vamos começar às 22 horas, que é 10 da noite, nós vamos até às 6 da manhã, amém? Vocês estão desanimados, irmão? Vamos lá, irmãos. Ali, vocês viram a pregação do presbitério da igreja aqui hoje, né? É para animar, fortalecer, despertar. Então, ó, tem que vir animado. Você acha que você vai dormir, você está muito enganado. Lá no Rio de Janeiro, 5 anos que eu fiquei na igreja de Nova Campinas, todo mês eu achei vigília. Todo mês, durante 5 anos. Quantas vigílias eu fiz lá? Bastante, hein? Todo ano tem 12 meses, durante 5 anos eu fiz vigília todo mês sem faltar, né? Aí eu fui esse último ano, né, o ano passado, eu fui em outra igreja, né? Lá nós fizemos, não deu para fazer todo ano, nós fizemos umas 10 vigílias no ano. Em um ano que eu fiquei lá, fizemos umas 10 vigílias. Aqui só não comecei ainda, né? Que eu estava até comentando com a Ana. Como nós temos poucas pessoas aqui para cantar, para tocar, né, etc. Então dificulta um pouco, porque quem é que vai aguentar ficar 8 horas dirigindo uma vigília, né? Fica difícil, mas eu vou
vou conseguir uns pastor ajudante aí para nos ajudar, vou conseguir aí o pessoal para nos ajudar, vamos fazer uma vigília abençoada aí, dia 12 de agosto, amém, queridos? Então eu quero que você não falte, não perca. 12 de agosto, venha 22 horas. Quiser convidar pessoas para vir também, quiser convidar seus amigos, pessoal de outras igrejas, manda todo mundo vir. Vamos buscar a presença de Deus, vamos nos avivar para a glória do Senhor Jesus. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Mais forte? Amém. Mais forte ainda? Amém. Aí, desse jeito, esse aí tá bom. Eu tive anotando. Não é o primeiro culto, eu faço isso com frequência, mas vocês não sabem, né? Mas eu faço com frequência. Uma vez que eu não estou pregando, estou sentado ali, vou anotando os irmãos que não estão presentes, né? Então hoje, nós temos aqui 19 pessoas da nossa igreja, entre membros e visitantes que congregam, costumam vir na nossa igreja, 19 pessoas que não estão aqui. Você acreditar nisso? Você olha assim, até parece que a igreja está cheia, né? Mas tem 19 irmãos nossos que não estão aqui hoje. Talvez você não percebeu, você não olhou para o lado, você não olhou para trás, você não viu. Mas está os nomes de cada um aqui, tá? Então, você vê que não é brincadeira. Está vendo esses nomes aqui, ó? Tá os nomes de cada um aqui dos irmãos que faltaram hoje, que não estão presentes. Então, assim, se você está se lembrando de alguém aí que não está aqui, né? Durante essa semana, manda uma mensagem para ele, né? Manda um alô, manda um oi, né? Faz, se você puder, mora perto. Vai lá, faz uma visita, né? O que a gente precisa é se unir mais, se fortalecer mais. A gente não pode caminhar sozinho, amém? Quem caminha sozinho está falando ao fracasso, mas quem caminha junto, quando um cai, o outro levanta. Quando um enfraquece, o outro, né, dá ânimo. Então, se você está lembrando de alguém aí, está vendo alguém aí que não está, né, percebeu? Faz um contato essa semana. Vamos animar uns aos outros, vamos nos fortalecer, para que a gente possa crescer cada vez mais. Se todo mundo estivesse aqui hoje, nós teríamos mais de 55 pessoas aqui no culto hoje. Bastante, né? Já é bem mais que nós temos hoje. Nós estamos com 37 pessoas, mais crianças, juntando adulto e criança hoje, tem 37 pessoas no culto. Então, assim, se a gente se unir cada vez mais, se fortalecer cada vez mais, a igreja cada vez vai crescer mais, a gente vai ganhar mais pessoas para o Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos terminar. Para você que estava faltando aí nos últimos cultos e está presente hoje, que bom que você veio. Glória a Deus por você estar aqui, né? Que você continue se fortalecendo, se firmando, não desanime, não olhe para trás. A caminhada é difícil mesmo, a caminhada é dura mesmo. Nós teremos aflição aqui na terra, não tem jeito, cada um tem a sua. Como nós vimos hoje de manhã, né? A gente teve muito tempo para falar um com o outro aqui de manhã, no projeto do GCL, na prática aqui, né? E muita gente se abriu aqui, cada um tinha um problema diferente, cada um contou seu problema aqui, cada um chorou, cada um abriu o coração aqui. E aí você olha para o irmão aí do lado, você acha que ele tem problema, mas todo mundo tem problema, cada um com a sua cruz, cada um com o seu problema, todo mundo aqui está sofrendo. Uns é na saúde, outro é com a família, outro é com o filho, outro é com falta de trabalho, outro é um outro parente que está no UTI, o outro é um outro parente que está desviado, mas cada um aqui tem a sua cruz. E nós temos que orar uns pelos outros, temos que ajudar uns aos outros, para que a gente possa caminhar firme até o fim. Amém, queridos? Vamos orar. Coloca a mão no seu coração e ore juntamente conosco no nome de Jesus. Pode ligar aí, por favor, o vídeo para nós. Senhor amado,